paz do Senhor. Eu me chamo Adriana Vilar e a convite da irmã Rúbia, eu trago aqui uma palavra para vocês. Eu oro a Deus para que Ele venha se manifestar através dessa palavra que eu vou trazer, que seja Ele a falar, que Ele tome a direção de tudo isso, que o Espírito Santo nos conduza em cada palavra, para que a obra seja feita, para que surta o efeito, porque palavras são só palavras. Existem vários vídeos no YouTube sobre diversos assuntos. Falar na frente de uma câmera, falar, Pai, é simples. O Senhor nos deu o dom de falar. Quem não é mudo, fala. Agora, falar e resgatar vidas, resgatar almas, sarar feridas, sarar corações, Pai, isso é só o Senhor quem pode. O Senhor nos usa, mas é o Senhor quem faz a obra. Então que o Senhor venha nos usar, que os ouvidos que vão ouvir essa palavra, as pessoas que vão acompanhar esse vídeo, Pai, que elas venham a ser cuidadas, tratadas, que haja sensibilidade no ouvido, que as muralhas levantadas pelo inimigo caiam agora por terra em nome de Jesus e que elas venham a receber aquilo que o Senhor preparou para cada uma delas. A mensagem que nós trazemos hoje, Pai, é sobre continuar na sua direção, é sobre continuar no seu propósito, é sobre não abandonar o navio, é sobre seguir com o Senhor na direção que o Senhor tem dado ao líder, aquele que tem recebido do Senhor a direção. Então, nós vamos falar sobre o que está escrito em Atos 27. Eu peço aos irmãos que leiam Atos 27, mas na integralidade, mas eu vou ler só alguns versículos, bastantes versículos, porque nós precisamos montar aí a ideia do que o Senhor tem a nos dizer. Primeiro eu vou começar contando a história do porquê que se chegou aqui. Paulo estava preso e ele pediu para ser levado a César. E depois de uma longa jornada preso, ele foi colocado num navio para que isso acontecesse, para que ele tivesse um encontro com César. E a partir daí, nessa viagem para Roma, ele passou por algumas aflições, por alguns problemas durante o caminho no mar. Então eu vou começar a nossa leitura no versículo 4 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Ali, o oficial romano encontrou um navio na cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias, e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona, da ilha de Creta, e seguimos pelo lado sul da ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral, e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo, e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Vou parar aqui no versículo 11 por enquanto. Aqui a gente observa que o homem de Deus
antenado, vigilante, ligado no espírito com o Senhor, já sabia o que ia acontecer. Porque, veja bem, ele está tratando aqui com navegantes, ele está tratando aqui com homens experientes no mar, homens que conhecem, que conheciam na época, né? Porque os instrumentos hoje de navegação são instrumentos evoluídos, né? Computadorizados, mas naquela época era basicamente instintivo, né? Quase não existiam esses instrumentos de navegação. Então eles se guiavam por estrelas, eles se guiavam por lua, eles se guiavam pelo tempo, e eles sabiam como era o mar. Então eles sabiam se o mar estava perigoso ou não estava. A gente tem que lembrar que Paulo não era navegante. Paulo não tinha experiência no mar. Paulo não tinha um navio sob a responsabilidade dele. Esses homens, sim, eles tinham, eles conheciam o mar. Então, se a viagem ficaria perigosa porque o inverno estava chegando, cabia a eles saberem disso. Eles é que tinham essa experiência. No entanto, foi Paulo, homem de Deus, experimentado na palavra do Senhor, experimentado na intimidade com Deus, é que disse que a viagem seria perigosa dali por diante, porque as condições não estavam favoráveis, porque as condições não eram propícias para se sair do lugar de onde se estava. Acho até interessante o nome do lugar, Bons Portos. E isso nos remete ao que os nossos líderes têm nos falado nesse tempo em que nós estamos vivendo de isolamento, de igrejas fechadas, né? Muita gente tem ouvido e buscado na internet várias lives, vários cultos, conhecido através dessas lives outras igrejas, outros pregadores. Isso é muito bom. Quando é de Deus a mensagem, quando é de Deus aquilo que está sendo proposto ali, venha nos acrescentar, venha nos encher. Mas nós não podemos deixar de entender que nós temos recebido a nossa orientação do nosso líder. O nosso líder, ele tem recebido de Deus as informações, a direção para conduzir o rebanho do Senhor que está sob a responsabilidade dele. E nós não podemos cair no engano nesse momento. Não podemos seguir essa viagem onde não estamos reunidos na casa do Senhor, mas estamos acompanhando via internet, seguir numa outra direção que não seja aquela que nós estávamos sendo conduzidos para o Senhor, porque estamos vivendo um momento de crescimento, um momento de evolução, um momento de uma busca individual muito grande para acrescentar no reino, para acrescentar naquele ministério do qual nós fazemos parte. E então é bom manter os ouvidos atentos aos nossos líderes, é bom manter o nosso olhar focado em Deus, em Jesus Cristo e na direção que Ele está nos dando, porque Ele fala individualmente com cada um de nós, mas não deixarmos de ouvir a nossa liderança, porque nós somos também experimentados no caminho do Senhor. Nós também já passamos por muitas provas, nós também já vivemos grandes milagres. O Senhor já nos libertou, já nos salvou, já nos restituiu, nos restaurou. Mas, por mais experimentados que nós estejamos, existe alguém sempre na nossa liderança, alguém sempre com uma visão que é dada pelo Espírito Santo sobre o caminho que o rebanho do Senhor tem que seguir. Então, eu vou prosseguir aqui na minha leitura. Começou a soprar do sul, no versículo 13, um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse.
Então, é isso. Nós começamos a pensar por nossa cabeça, nos basear no que achamos, nas nossas experiências, pensar que podemos ir por aqui ou por ali. Começamos a sair da direção do Senhor, da direção que a nossa liderança tem nos falado, tem nos conduzido. E chega um momento que o vento forte vem, porque inicialmente é tudo muito simples, né? A gente vai deixando uma ideia entrar, vai deixando outra ideia entrar, daquilo dali vai produzindo essa ação, aquela outra, vamos deixando de ouvir, vamos deixando de buscar, vamos nos afastando, e esse vento suave, ele vai nos levando, porque é conveniente ao inimigo das nossas almas que esse vento continue fraco, continue suave, continue nos levando, nos afastando da direção do Senhor, da direção que a nossa liderança tem nos dado, da direção que nós estávamos seguindo, até que vem o vento forte. E quando o vento forte vem, ele nos pega desprevenido. E muitas vezes ele faz com que a gente se sinta culpado por não ter ouvido aquela direção. E nessa culpa, a gente não tem coragem de voltar. Às vezes, naquele momento, fica até difícil realmente, né? Mas o que nós fazemos? Nós nos esforçamos para voltar ou nós ficamos ali, desistimos e deixamos o vento nos levar? Ou seja, o vento vai nos empurrando cada vez mais para longe daquele propósito. E aí um abismo vai chamando outro abismo e vai chamando outro abismo. Não é assim? Mas aí, Deus, na sua misericórdia, já nos tendo como filhos dele, já nos tendo como amados dele, não desiste de nós. E ele torna a nos avisar antes que seja tarde, antes que haja um grande dano, ele nos avisa. Prosseguindo, no versículo 17, ainda em Atos 27. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. E é assim, quando nos afastamos da liderança, da direção que Deus está dando para a liderança, porque a liderança está conduzindo um rebanho inteiro. Individualmente, nós estamos conduzindo a nossa vida, quiçá a vida da nossa família. Mas a liderança, ela tá conduzindo um rebanho inteiro para um propósito do Senhor. E aí o que acontece? No meio desse vento forte, quando nos afastamos desse propósito, quando saímos debaixo dessa cobertura espiritual, nós começamos a nos despojar, a jogar fora coisas que o Senhor tinha nos dado, coisas importantes para nós. Nossa vida espiritual, às vezes bens materiais, às vezes alguma parte relacionada à saúde, mas o fato é que a gente sempre perde a bagagem, sempre perde alguma coisa. Nós sempre temos que jogar coisas fora, porque o propósito do inimigo nos enganar, para que nós venhamos a nos afastar, é matar, roubar e destruir. Não tem outro. Então isso vai acontecer. Há um ponto que você deixa de ver o sol, você deixa de ver as estrelas e o vento continua soprando forte. E é esse momento que nós ficamos desesperados. Muitas pessoas ficam tão desesperadas, mas também muito envergonhadas de buscar a face do Senhor. Outras perdem o caminho de buscar o Senhor. Mas o Senhor, ele nos encontra
até lá nas profundezas do abismo, ele nos encontra. Fazia muito tempo, no versículo 21 de Atos 27 ainda, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Deus é maravilhoso, rico em misericórdias. Tenham coragem. Alimentem-se da palavra. Voltem a buscar a palavra. Voltem a buscar ao Senhor. Procurem a sua liderança. Voltem e tenham coragem, porque ninguém vai morrer. Você pode até perder o navio, pode até perder coisas, mas a sua vida não vai ser perdida. No versículo 24, e disse Paulo: não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Tem consequências, mas o Deus, na sua bondade, já guardou as nossas vidas, já protegeu, já cuidou, já separou aquele que é dele com carinho, já tem um plano, desde que se mantenha a obediência. A obediência que antes foi perdida seja recuperada e se coloque de novo no caminho da obediência. Um princípio, obediência. Não tenha medo, obedeça. E no versículo 29, Atos 27, a partir do versículo 29. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam um bote e o largaram no mar. Obediência. Quem sai do navio, quem sai do propósito, quem não retorna, quem não se coloca em obediência, quem não volta, quem não confia, quem não acredita, vai morrer. A salvação é para quem fica. A salvação é para quem confia, volta a confiar, volta a se colocar na direção. A salvação é para quem está dentro daquele navio. A salvação é para quem crê no Senhor. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora, comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Aqui a gente pode entender como um alimento espiritual, não é verdade? O alimento que nos sustém, jejum, oração, leitura da palavra, o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o buscar, nos encher, nos alimentar da doce palavra do Senhor, que pode vir como exortação, pode vir como correção, mas ela sempre produz em nós a paz que nós precisamos, ela sempre produz em nós aquilo que nós precisamos, ela afasta a angústia, ela afasta o espírito opressor, porque quando a luz entra, as trevas, elas têm que sair. E é por isso que é importante nos alimentarmos. Então, se você agora está afastado, se você agora
saiu do rumo que a liderança tinha te proposto, se você nunca nem sequer esteve debaixo dessa cobertura espiritual, então busque estar, busque voltar, busque ler a palavra, faça o seu jejum, faça a sua oração. Todos estão prontos, Deus está pronto para te receber de volta, para ouvir você, para estar com você, para te abraçar. Porque nessas condições, ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. Então, o exemplo de um em perseverança, em coragem, alcança aos outros também, alcança os outros. Então, que quando nós olhamos uma liderança forte, uma liderança corajosa, nós, como ovelhas, nos sentimos também fortes e corajosos. Quando nós tomamos a posição dentro da nossa casa de nos mantermos corajosos, nós buscamos o alimento e a nossa família vê em nós motivo de força, de coragem, de confiança, nos veem buscando ao Senhor, confiando no Senhor, eles também ficam com mais coragem e também buscam esse alimento. É assim que funciona. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado direito para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Nós temos que estar preparados. Quando a gente sai do propósito do Senhor, quando a gente se desvia, Deus nos salva. Nenhum fio é perdido de cabelo. Nós nos mantemos alimentados, sadios, saudáveis diante do Senhor. Mas as consequências da desobediência, da falta de fé, essas consequências elas vêm. Elas vêm e há perdas e há danos e a gente sofre, se angustia, passa pelo processo às vezes da depressão, enfim, não é fácil sair da direção do Senhor e voltar sem que nada tivesse acontecido. Não é assim, não é fácil. Quando você sai da direção, quando você busca o seu próprio caminho, quando você se desvia, você vai ter consequências, você tem o cuidado do Senhor, mas você vai bater, você vai encalhar, você vai ficar presa, você vai ser arrebentada pelas ondas. Mas você vai sobreviver. O inimigo, ele vai combinar, arquitetar para destruir a sua vida. No versículo 42, os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Foi o que eu falei lá no início, né? Lá numa parte anterior. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, ele já sabe do plano de Deus. Ele já sabe que Deus tem um plano de salvação. Ele já sabe o nosso posicionamento de estar debaixo da cobertura do Senhor. Ele já sabe que nós entendemos a mensagem. Ele já sabe que nós ouvimos. Ele já nos vê nos colocando em obediência. Ele já nos vê prontos para voltar para o caminho. Ele já nos vê ali recebendo do Senhor o dom da graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, o cuidado de Deus, mas ele tenta dar aquele passo final que é matar. Mas aí o Senhor não permite. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Então, nós começamos aqui
pedindo, né? Falando, não se afaste do propósito do Senhor. Não se afaste daquilo que a sua liderança tem proposto. Nesse tempo onde nós não estamos congregando com toda a igreja, não estamos congregando na nossa igreja, mas estamos recebendo muitas informações de várias igrejas, de vários lugares, que nós não venhamos a perder o foco de quando nós começamos esse isolamento. Nós temos uma igreja, nós temos um ministério, nós temos alguém que tem recebido a direção do Senhor para cuidar daquelas ovelhas que foram colocadas ali sob a responsabilidade dele. Nós temos a responsabilidade com a nossa família. Nós temos que continuar no barco, nós temos que continuar seguindo a direção do Senhor, nós temos que não nos afastar dos propósitos do Senhor, na nossa liderança, que é o Espírito Santo de Deus, da nossa liderança, que é o Senhor Jesus, que está o tempo todo conosco. Nós não podemos nos desviar, mas ainda que a gente já tenha se desviado, ainda que já tenham entrado nas nossas mentes informações diferentes, contrárias, ainda que as circunstâncias tenham nos soprado para um lado que a gente não tem conseguido voltar porque o vento está forte. O Senhor, Ele tem o controle de tudo, e uma vez que a gente coloca no nosso coração a intenção do nosso coração, um lugar onde só Deus sonda, que nós queremos voltar, que estamos arrependidos, que queremos estar ali na direção do Senhor, que não queremos sair da direção do Senhor, que queremos nos manter com aquele foco, nós vamos passar pela tempestade que nós mesmos buscamos. Nós mesmos buscamos, não é? Mas o Senhor tem um plano, e nós, a partir do momento que começamos a prestar atenção nesse plano, a obedecer a esse plano, a agir com temor ao Senhor, com muita obediência, com muita reverência, com muita dependência, esses planos do Senhor de salvação não são frustrados. Nós não vamos ser abandonados, não vamos ser largados, não vamos nos afogar nesse mar, nessa tempestade, não vamos ser levados para outro lugar que não seja para o lugar onde o Senhor determinou que nós estaríamos, para ali sermos alimentados e sermos salvos e vivermos milagres. Então, meus amados irmãos, vamos continuar com fé na direção que o nosso Espírito Santo tem nos colocado, que Deus tem nos colocado. Não vamos desistir, não vamos mudar a rota, não vamos olhar para a direita nem para a esquerda, vamos seguir para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, porque vamos estar seguros. Melhor passar por esses tempos sem viver essas tempestades, sem viver perdas, sem ter que jogar nada para fora do navio, para lá para o fundo do mar. Melhor vivermos seguindo a direção da liderança que nos tem proposto, seguindo o que o Espírito Santo tem nos falado. Melhor seguirmos assim. Mas ainda que alguém tenha já saído um pouquinho do rumo, olha aqui, é só voltar, porque em Deus há cuidado, em Deus há restauração, em Deus há restituição, em Deus há salvação. E isso é maravilhoso e me enche de felicidade, de alegria e de esperança. Todos nós passamos por tempestades, todos nós passamos por situações, porque não somos perfeitos, nem sempre somos obedientes como deveríamos. Mas o que me enche de alegria e de esperança é saber que eu tenho um Pai amoroso, um Pai galardoador, bondoso, benigno, que sabe das minhas limitações, mas mesmo assim me chamou, me amou primeiro e tem cuidado de mim. Amém? Então, reflita sobre Atos 27. Eu dei aqui uma introdução sobre a maravilhosa palavra de Deus, o que ele diz aqui. Leia também, reflita, busque também um entendimento daquilo que o Senhor tem para falar com você. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus na minha vida, Senhor, Pai, eu clamo a Ti, que visite cada lar, cada pessoa que vai ouvir, Pai, essa palavra. Que o Senhor venha, Deus, a fortalecer,
que o Senhor venha, Senhor, a dar a direção correta, que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Pai, são líderes conduzindo o seu rebanho na igreja, são, Senhor, líderes dentro de suas casas, conduzindo, Senhor, a sua família, são líderes, Senhor, no seu local de trabalho, Senhor, no seu meio de amizade, Pai. Senhor, Deus, em nome de Jesus, dê a direção, envia um anjo, Senhor, para falar, Senhor, a direção, porque, Pai, somos um exército precisa de um general dando ordem, Senhor, dizendo o que fazer, Senhor. Não tem como nós caminharmos sem a sua direção, porque somos tolos, Pai, somos muitas vezes inocentes demais, outras vezes, Senhor, cegos demais, Pai. Nós precisamos sim, precisamos mesmo da sua ajuda, Pai, do seu socorro. Pai, nesse momento de crise, eu clamo ao Senhor que visite cada lar, de cada um que vai ouvir, Senhor, essa mensagem e cubra, Senhor, cada um com a sua proteção, para que nenhum vírus, nenhuma doença venha alcançar esses lares, Pai. Pai, eu também clamo a Ti que o Senhor nos dê, Pai, liberdade financeira, para que possamos, Senhor, usufruir do melhor dessa terra, Pai, e principalmente para que possamos ajudar as pessoas que estão precisando, meu Deus. Venha a tratar-nos, Senhor, se ainda não estamos em condições de receber essa liberdade financeira, porque ainda estamos presos em enganos, Pai. Então venha nos tratar para que possamos estar em condições de viver isso, Pai. Pai, também há muitos ministérios, Senhor, amarrados, presos, Pai, que estão ali podendo já ser desabrochados, mas que não desabrocharam ainda. A tua palavra diz, Paulo diz, Pai, que o ministério dele não veio para tomar o lugar dos ministérios de outros, Pai, mas que cada um tem o seu lugar, cada um tem aquilo que o Senhor quer que fale, tem aquele que o Senhor quer que alcance, Pai. Então, em nome de Jesus, destrava os ministérios que estão travados, Pai, porque o teu povo precisa da tua palavra, precisa dos teus pregadores, Pai, o mundo precisa de ti, Pai, e nós, Senhor, fomos constituídos como suas bocas para levar a tua palavra, Pai, àquele que tem sede e àquele que tem fome, Pai. Pai, abençoa essa igreja, Pai, essa igreja que nos convidou, Pai, que essa igreja venha, Senhor, a multiplicar em vidas salvas ali dentro daquele altar, Pai, em nome de Jesus. Frutifica também na parte financeira dessa igreja, porque sei que é uma igreja séria. A casa do tesouro é uma casa ali abençoada, Pai, que usa, Senhor, os recursos que estão ali para um bem maior, um bem que louva o teu nome, que glorifica o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja e cada membro dessa igreja, Pai. Te peço em especial que abençoe a irmã Denise, que foi a portadora desse convite, uma bênção na minha vida, uma bênção na vida dessa igreja, uma bênção na vida de muitas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha família, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, Senhor, guarda os planos, os sonhos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Guarda os meus caminhos, Pai. Onde eu tenho errado, me perdoa, Pai, e me coloca na direção certa, porque eu estou aqui para te obedecer e para te ouvir, Pai. Grande é a batalha, mas maior é o Senhor que tem caminhado comigo, é o Senhor que anda comigo, é o Senhor que está comigo, é o Senhor que é o meu Pai, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, que é aquele que governa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.